Olá! É muito bom ter você aqui com a gente no Voz da Diversidade Podcast. Lembrando que nós também estamos no Instagram e no TikTok, @Voz da Diversidade. E no site vozdadiversidade.com.br. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, HIV. 39 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo, segundo um levantamento da UNAIDS de 2022. No Brasil, são mais de 1 milhão de pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde. 64,1% das pessoas que vivem com HIV ou AIDS já sofreram algum tipo de discriminação. Para aprofundarmos e aprendermos muito sobre isso, estamos com um terapeuta e analista comportamental que discorre sobre esse tema há mais de 7 anos. É ele, Felipe Estevam! Tô aqui, pessoal! Oi. Muito bem-vindo, Felipe! Eu tô feliz demais de estar aqui com você, participando desse podcast, gente. Incrível demais! Antes da gente começar, Felipe, eu vou fazer a minha autodescrição e depois eu vou pedir para você fazer a sua também, tá bom? Então, eu estou loira, cabelos curtos, tenho olhos claros, azuis, branca, estou com uma camiseta preta da Voz da Diversidade, relógio e adereços. É isso. Ótimo. Fica à vontade. Bom, meu nome é Felipe, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, com mullet bem bonito, muitos acessórios, brincos e piercing e com uma blusa preta e um animal print laranja sobre ela. Chiquérrimo, viu? Chiquérrimo. Felipe, vamos começar você contando um pouco da sua história, né? Como começou a sua história com HIV? A minha história com HIV é curiosa, porque assim, você falando dos números, né? Aí na minha cabeça já vem assim, nossa, de todos esses números, né? Eu sou uma dessas pessoas que entra, né, nessa contagem aí, né? Então, a minha história com HIV, ela não é nova, ela é antiga, então já tem aí, né, esse ano, inclusive, eu celebro ou, né, eu relembro que tem 20 anos de história vivendo com HIV, né? Então, isso tudo aconteceu lá em 2003, e aí eu consegui viver muitas coisas, né, muitos acontecimentos e transformações no que fala sobre tratamento e nos avanços da medicina. Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 23 anos. Você tinha 23 anos, né? Hoje estou com 43. Legal. Fala dos avanços da medicina. Desculpa, mudou muita coisa, né, em 20 anos, né? Mudou muita coisa. E aí acho que a gente vai poder falar muito sobre, né, vários assuntos que permeiam, né, o tratamento. Mas nesses últimos 20 anos, é curioso pensar que muita coisa mudou. E por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente fala sobre viver com HIV, na maioria das pessoas vem a capa da revista Veja com o rosto de Cazuza, que é aquele rosto magro, né, muito doente, porque o tratamento ele era muito difícil naquela época, né, no começo na descoberta da doença, né, da infecção. E hoje muita coisa mudou, mas parece que a gente ainda está muito aprisionado naquele lugar, naquela capa da revista. Então as pessoas ainda esperam ver pessoas vivendo com HIV representando esse estereótipo e aquelas doenças, coisa e tal. E mudou muito, né? Desde a qualidade de vida, expectativa de vida, no tratamento, na quantidade de remédio, as palavras mudaram. Então, assim, é um outro mundo, né? A gente precisa estar sempre se atualizando. E existe uma diferença entre HIV e AIDS, né? Que muita gente não sabe. Você pode explicar essa diferença, Felipe? Entender isso, né? Já muda tudo. Entender também é saber usar os nomes corretos, né? Terminologias corretas. Por quê? Eu gosto muito de explicar isso, entendendo ali mais ou menos... A gente viveu uma pandemia, né? E na pandemia a gente teve muito contato com alguns termos que eram Covid-19, o coronavírus. E aí eu acho que fica mais fácil da gente entender que, por exemplo, o coronavírus é o nome, né? E o Covid-19 era a doença. Então, a gente consegue entender um pouco melhor isso quando a gente importa, né, esses conhecimentos para o HIV. Então, HIV é só o nome do vírus. Legal. Né? É o nome do vírus, né? E a AIDS é a doença propriamente dita. Por que eu fiz esse paralelo? Não é igual, né? A Covid-19, né, está para o nome do vírus, assim como, né, o coronavírus, quer dizer, o coronavírus está para o nome do vírus, assim como HIV está para o nome do vírus, né? Então, uma coisa é o nome, outra coisa é a doença. Então, o que disso tudo é importante? Eu sou uma pessoa que vive com HIV há 20 anos. Mas eu nunca estive doente. Então, não pode falar que eu sou uma pessoa doente. A gente não pode falar para uma pessoa que vive com HIV e ela está doente, ela tem uma doença. Porque ela só está doente quando o sistema imune entra ali, né, em vulnerabilidade. Aí sim ela tem uma doença que ela está doente de AIDS.
E, assim, você descobriu com 23 anos, você era bem novo, né? Era. Como que foi essa descoberta, né? Porque no começo deve ter sido, né? Hoje você, né, fala sobre isso sem tabus, inclusive a gente vai falar muito sobre isso, né? Dessa importância, dessa educação que você traz. Mas como foi quando você descobriu? Então, além de ser muito novo, com 23 anos, num contexto e num cenário completamente diferente de hoje. Que hoje a gente tem muitos influenciadores falando sobre isso na internet. A gente tem Instagram, a gente tem blog, a gente tem Google. E numa época a gente não tinha tudo isso, né? Então, o acesso à informação era muito difícil. Você não tinha nem quem se inspirar ali, né? Para poder... Então, como eu fui entender o que estava acontecendo foi na frente do médico, e eu lembro desse dia que eu estava na frente do médico, aí ele pegou um monte de papel e começou a desenhar. Olha, Felipe, é assim, é assado, e fazendo gráficos para mostrar as curvas, né, de CD4, carga viral, que acho que a gente vai poder falar um pouquinho depois. Então, foi ali que eu fui entender que eu não ia morrer no dia seguinte. Né? Mas até então, quando eu descobri, né, peguei ali o envelope, né, do laboratório. E ele falou assim, então, você está positivo? E eu falei, então, vou morrer já amanhã. E aí vai na busca de infectologista, aí que ele vai e conta para mim. E para mim, naquele momento, foi isso. Abriu-se um buraco no chão e eu falei, é isso, acabou a vida, eu vou morrer no dia seguinte. E aí, quando você vai para um acolhimento com o médico e ele começa a explicar para você o que vai acontecer, quando você tem acesso à informação, aí sim que você começa a respirar um pouco mais aliviada, aí você começa a se movimentar ali na vida, entendendo. E óbvio, né, não foi fácil. Hoje, né, passados 20 anos, hoje o Felipe, né, fala abertamente sobre HIV. Nunca imaginou lá, né, há 20 anos atrás, nunca imaginou que estaria hoje num podcast falando sobre isso abertamente. Muito pelo contrário, na cabeça assim, nunca ninguém na vida vai saber disso. Eu vou levar comigo para o caixão, né? E aí a gente morde a língua e tô aqui eu hoje, num podcast, no meu Instagram, falando com quase 20 mil pessoas todos os dias, o dia todo, né? E assim, quando que teve essa ideia de você criar o blog, né? O Pode Ser Leve, e depois também criar essas páginas na rede social? Da onde que veio isso, essa vontade de falar, assim, né? Porque você foi em busca, né? Você entendeu que podia ser mais leve, né? Isso. E como que isso aconteceu? Fala um pouquinho dessa história, assim, então, dessa não criação. Foi... Como eu falei, né? Quando começou tudo comigo, não tava, né? Eu nunca imaginei que eu falaria sobre HIV, né? Para as pessoas, né? E nunca imaginei que eu seria essa pessoa hoje que, né? Um porta-voz ou que levaria informação, um facilitador, né? E hoje eu gosto muito de me entender como um educador social, mais do que como um influenciador, coisa e tal. Eu acho muito bacana, bonita essa palavra, o educador social, né? Porque eu acho que meu papel não é de influenciar as pessoas. Sensacional. Né? Então, não foi dado pronto para mim, né? Então, foi uma construção, um passo a passo. Então, desses 20 anos, aí eu fui me entendendo. Uma das coisas muito importantes, eu gosto muito dessa frase, foi que quando eu estava assim, muito triste, quase ali num processo depressivo lá atrás, eu fui aonde? Eu bati na porta de uma terapeuta, de uma analista, e eu falei, olha, eu estou precisando de ajuda. Né? Não estou conseguindo mais. E aí, nesse momento... Né, nessa construção, eu fui entendendo a importância da saúde mental, desse lugar de cuidar das emoções no tratamento para HIV. E aí, por isso que eu gosto dessa frase, numa construção minha, né, nessa análise, que não foi rápida e não... Né, imagina. Eu cheguei numa frase que era super bonita, que fala assim, eu cheguei nessa frase que fala assim, o remédio ele não conversa. E aí foi assim, porque é isso, o tratamento não pode ser feito só... A parte mais importante é a medicação, né? Que ela ali sustenta toda ali, enfim. E aí, só que eu entendi assim, então falta um negócio. Sim. Falta esse lugar do acolhimento, falta o lugar da escuta, falta o lugar para você falar dos medos, das inseguranças, das frustrações, né? De você estar bem com você mesmo, né? Você precisa ser escutado. Sim. Né? E ali virou uma chave. Eu falei, nossa, tem um negócio aqui que não é só remédio. E aí eu fui de novo nessas construções, coisa e tal. Aí, muitos anos depois, aí essa história eu vou tentar resumir, porque ela tem muitas camadas. Eu estava ficando com um rapaz, né? E eu gosto muito de academia. E aí acabei me apaixonando pelo personal da academia. Olha! Né? E aí, gente, fiquei apaixonado pelo menino. E, de novo, naquela época... O HIV era coisa que eu não falava. E até esse momento, qual é a hora de falar para a pessoa? Fala, não fala? Então, era sempre muito angustiante. Muito, né? Não era fácil, né? Enfim, estava eu saindo, conhecendo, coisa e tal, e não falei nada. Enfim, aí, resumindo a história, ele acabou descobrindo. Nisso que ele descobre, por
enfim, aí nisso que ele descobre, aí ele vem falar comigo, apontando o dedo. Você me colocou em risco porque você é aidético, nananana. E aí eu morri. Aí foi... Aí acabou eu morri. com você. Acabou. E eu achava que estava, né, bem estruturado, bem organizado. Aí acabou. Você viu que você não estava. Aí eu falei, opa, não tô nada bem. Aí eu fiquei, pelo menos, acho que umas 3 semanas, assim, chorando. Aí, pensando nisso tudo, em contato ali com os meus sentimentos, e aí, na verdade, é isso, né? Como eu já tinha muita prática de entrar em contato com aquilo que eu estava sentindo, né? Aí que eu virei uma chave. Eu falei assim, cara, se ele fez isso, é porque falta um negócio. É que falta informação. Aí eu vou chorar. Maravilhoso. Pode chorar. Aqui aí eu vou chorar. Não, chora porque é isso mesmo. E essas histórias, elas falam da minha vida. E elas são bonitas. E aí, nesse momento, eu falei assim, então sou eu a pessoa que vai levar a informação. Maravilhoso. E naquele momento eu virei uma chave, entendeu? Trabalho lindo. Então, por isso que estar aqui é muito importante para mim, porque eu estou cumprindo com o meu propósito de levar a informação para que as pessoas não sofram mais, né? E elas saibam, né? E elas saibam. De tudo isso, porque né? no final é isso. Eu acho que quando a pessoa falta informação, e eu sei que, né, o Brasil, o mundo é muito grande, o Brasil ele é muito grande, e aí tem muitas resistências, né? Nem todo mundo tem acesso à internet. As pessoas vêm de famílias, né, com culturas e, enfim, numas bolhas, né, com vários acessos e várias resistências também. Então, assim, é pela falta de informação, né? É pela falta de informação, é um super tabu. Eu vou te falar que eu tenho na minha família uma pessoa, lá nos anos 80, né, quando ainda não tinha o tratamento necessário, que ela morreu de HIV. Né? Então, assim, e na família não se fala sobre isso. E acho que vai ser até importante também, até para a minha família ver isso. O seu trabalho é muito importante para as pessoas saberem, né, mais sobre isso, para você poder passar e transmitir isso, que é tão importante, sabe? Porque tem uma frase que a gente costuma repetir muito, e não é uma frase nova, né? Nem é da minha autoria, que fala, né, que contra o preconceito é informação. Só que aí eu trago uma coisa a mais, que é aí que faz a diferença. Porque informação você tem. Você pega o celular, você tem. Você pega o jornal, você tem, né? Só que o que faz essa informação se conectar comigo? Aí que vem, né? Se a informação, né, é a arma, né, contra o preconceito, precisa de uma munição. Com e certeza. a munição é o amor, né? É o amor, porque assim, é quando, né, que nem lá na minha casa, minha mãe, né, minha família, tem amor. Né? Então, com amor, aí a gente consegue se conectar com os assuntos, consegue entender que, cara, o HIV é um vírus e a gente consegue superar, a gente consegue se conectar, mas é com amor, olhando não para o vírus, mas para o ser humano, para a pessoa que está ali. É verdade. Você teve uma rede de apoio quando você ficou sabendo lá aos 23 anos? Como que foi a reação da sua família? Assim? Eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Eu acho, não tenho certeza, né? Não é à toa que eu estou aqui com essas pessoas maravilhosas, né? Eu sou de verdade, mas sou muito privilegiado. Então, quando eu descobri, olha que louco, não fui eu que descobri. Na época, eu estava namorando um rapaz, né? E ele era farmacêutico, que estava estudando medicina. Olha. E ele foi mais esperto, porque a gente estava conversando sobre isso. Vamos fazer teste, nananana. E aí, hoje em dia, parece que é mais ou menos igual. Então, eu fiz o teste de laboratório e o laboratório ligou lá para minha casa e falou, Felipe, você precisa refazer o teste, coisa e tal, porque acabou, faltou material. Aí a gente já sabia, né? Ó, se ligar no laboratório é porque você está positivo. Alguma coisa. Então, aí eu desesperei, falei com meu namorado na época. E aí ele, muito esperto, que eu fui lá, fiz a nova coleta, ele, 1 ou 2 dias depois, ele ligou para o laboratório, se apresentando como meu médico para saber qual o resultado. Olha. Aí ele ligou para um amigo meu, obviamente, com todo respeito, porque ele ligou para o meu melhor amigo, e eles me contaram. Então, eu tive um apoio. Total Por isso que eu acho que eu sou uma pessoa realmente muito privilegiada, né? Porque, assim, tive um apoio, um acolhimento, um lugar totalmente seguro para fazer isso, né? E aí, eu nunca imaginei contar para os meus pais, coisa e tal. Só que aí, depois, eu tive algumas complicações, aí eu precisei ficar internada. E nessa internação, que também não tive muita escolha, né? Eu falei, ó, mãe, pai, ó, tem isso aqui acontecendo. E aí foi isso, foi difícil para eles, coisa e tal, mas aí... Esse é o amor, né? Meu filho, maravilhoso. Eu não sei o quê. E aí a gente, né, passa por essas barreiras, né? E você comentou, né, que você teve essa questão com esse parceiro, né, que te destruiu. Você ficou aí 3 semanas chorando. Hoje, como que é, assim? Quando você tem um novo parceiro, assim, você já conta logo de cara? O que você recomenda, né, para as pessoas? Qual que é a melhor maneira de proceder? Eu vivi esses 2 universos, né? Um primeiro momento que sempre foi muito difícil para eu falar, né? Sempre muito difícil.
E aí eu tenho várias histórias, né, de vários momentos e várias situações, né, umas engraçadas, outras tristes, porque realmente, assim, o ser humano é muito complexo e quando você conta, você nunca sabe o que vem do outro, né? Sim. E aí tem um outro momento da minha vida, que é o momento que eu vivo agora, que hoje, com quase 20 mil seguidores, eu falo abertamente, as pessoas já me conhecem. Já sabem. Então, assim, eu tô numa festa, eu vou conhecer uma pessoa, você tem Instagram? Tenho. A pessoa já vê meu Instagram. Você já mostra e aí, essa... Então, assim, não vou dizer que não é uma questão, porque é isso, o outro é sempre uma caixinha. Então, você nunca sabe exatamente. Mas hoje eu estou muito mais firme. Né? Eu tenho uma segurança para falar sobre o assunto, eu tenho uma confiança para falar sobre esse assunto. Então, o que vem do outro e quando vem já não me machuca tanto, como era antigamente. Né? Então, quando eu recebi isso daquele rapaz, realmente me destruiu. Né, porque você me colocou em risco. Então, hoje, seria totalmente diferente. Como aconteceu no momento lá, que aí eu contei para um rapaz, aí vai ter engraçado essa história. Conta. Que aí ele falou, como é que foi? Que ele falou assim, eu contei, olha, não, porque a gente tem que te contar um negócio aqui, que eu vivo com HIV. Ele falou, não, você não vive, você nem tem cara. Eu falei, eu vivo. Então, cadê seu exame? Aí eu falei, eu Ele não... pediu seu exame? Aí eu falei, você tá louca? Eu não vou te mostrar meu exame. Né? Aí você tem que confiar em mim, tô te falando. E não, você não tem cara, não sei o quê. Tananã. Aí ele começou, não, porque não sei o quê. Aí eu lembro que eu peguei no braço dele, assim. Aí eu falei assim, presta atenção. Eu tô te contando uma vulnerabilidade minha. Então, nesse momento agora, é você que tem que me acolher. Então, se organiza. Ele parou, respirou. Aí ele falou, nossa, você tem toda a razão, calma. Como você tá? Então, que legal. Hoje eu consigo ter essa firmeza, eu consigo conduzir essa história de um outro jeito, mas é isso, né? São 20 anos vivendo com HIV. E é importante também falar que, assim, não dá para comparar. Hoje as pessoas falam, nossa, eu queria ter a sua coragem. Eu queria poder assim. Mas pensa, são 20 anos construindo uma história, Sim, né? sem dúvida. Que não foi dada pronta, que foi descobrindo, que foi, né? Que foi ali entendendo os lugares, coisa e tal. Por exemplo, quando eu quis fazer uma palestra, foi porque eu estava num grupo, né? Quando eu conheci a Marcela, que eu estava nesse grupo, e aí tinha uma palestra linda que falava sobre drogas. E as pessoas levantavam suas mãos falando, não, olha, eu uso isso, mas eu tô limpa há não sei quanto tempo. Mas com uma dignidade, sabe? Com uma beleza, sabe? Pessoas com suas questões, levantando suas mãos assim. Assumindo mesmo. Assumindo, mas numa força e numa beleza ali, dignas ali, né? E aí, fica arrepiado. Aí, quando eu vi aquilo, aí foi mais uma vez, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu falei, olha, eu quero fazer palestra sobre HIV. Maravilhoso. E aí eu falei, gente, olha por onde que vai a minha vida, né? E aí nisso eu abri mão, né? Eu sou formado na FRJ como designer, né? Eu sou desenhista industrial. E aí eu falei, eu não quero mais trabalhar com isso. Não faz mais sentido na minha vida. Eu quero trabalhar com vidas, eu quero trabalhar com pessoas, nesse processo de transformação. Porque eu entendi o quanto que é importante isso na nossa vida, né? Em todas as dimensões. E como que é, geralmente, as pessoas te buscam, assim, né? Como que começa esse processo, assim, né? Terapêutico, assim? O que as pessoas mais, hoje, têm dúvidas, né? O que elas mais questionam, né? Você falou muito sobre essa questão da saúde mental, mas se puder contar um pouquinho, assim, para aquela pessoa que provavelmente está nos assistindo e ainda está um pouco perdida, sem saber um pouco, sabe? Se puder falar isso. É muito bacana, porque parece que, assim, né, no mundo moderno, capitalista, e que a gente acorda e vai para o trabalho e volta para casa, paga um boleto e dorme de novo e fica nesse corre, né? E a gente está muito preocupado com a conta, com curtida no Instagram. A gente se esquece de muitas outras coisas, né? Então, a gente se esquece da importância de como que eu estou me sentindo? Faz sentido essa minha vida? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais deprimidas, elas estão se matando, elas estão se entupindo de remédio. Depressão altíssima. Elas estão usando drogas ou comprando, enfim, né? Essa confusão, o mundo está por conta disso, né? Do jeito que está, por conta disso. Então, é um trabalho de formiguinha, sensibilizar e lembrar as pessoas que, tem um negócio aí dentro de você que chama sentimento, que é o pensamento, que, né, ou enfim, também tem aí o seu espírito, sua alma, seja lá o que você entender, mas que precisa de um cuidado, porque a vida não pode ser só se acordar, ir para um trabalho, estar infeliz e voltar para casa e ficar vivendo angustiado, pagando conta, e para se lidar com essas frustrações e com os vazios, se entupir de remédio, ou seja lá o caminho que você escolhe, né? Tem um significado maior tudo isso, né? Então, esse é o trabalho de formiguinho, e que é muito difícil, porque a gente não está acostumado, né? A gente não, né? Porque a gente ainda vive nesse lugar de a terapia é coisa de gente maluca, é coisa de gente doida, eu não preciso de terapia. Tem gente que ainda pensa isso, né? E falando ainda com homens, né? Sim. Que tem esse lugar que eu preciso ser forte, que eu preciso dar conta, não sei o quê. Aí, os últimos estudos até
publiquei isso. São dados muito duros, né? E tristes também, que falam que 80% dos homens nunca estiveram numa sessão de terapia. Mesmo 80%, mesmo sofrendo de depressão, mesmo sofrendo, né? Pensando, tendo pensamentos suicidas. Então, você pensa. É como quando a gente fala que o machismo também afeta os homens, é nesse sentido, né? De que eles precisam estar sempre fortes, Exatamente. sempre... E eles não percebem, né? E muitos deles não percebem, né? Conta o quanto, de performar na vida assim, né? Que Exato. eu preciso dar conta, eu preciso disso. E quando você fala de HIV é isso, né? Agora eu vou ter que dar conta sozinho, eu não vou falar para ninguém. Porque isso, eu não sou frágil. Então, assim, são muitas camadas, Totalmente. né? E aí, para mim, é isso. É um trabalho de formiguinha, porque a pessoa, ela chega... Né? Teve um menino que perguntou para mim no meu Instagram, né? Como é que foi? Recente agora, até respondi. Felipe, há 3 anos que eu sofro com ansiedade, aí depois com HIV isso tudo piorou. O que você me indica? Uau! Mas é muito doido, porque Sim. a pessoa não consegue, Não. né? Aí eu falei assim, boa pergunta, o que você acha que eu indico? Uma dica, não é remédio, né? E aí depois ele escreveu no direct, falou assim, às vezes eu me automedico. Olha, né, como que... É isso, eu acho que é um trabalho de formiga, eu acho que tudo isso é muito novo, pensar que existe um olhar para a vida que é mais cuidadoso, um olhar para os nossos sentimentos que é mais cuidadoso, que ao mesmo tempo é isso, a indústria farmacêutica está crescendo cada vez mais, lucrando cada vez mais, é só a gente olhar no nosso bairro o quanto de farmácia que tem por aí, né? Então, de farmácia com alívio, oferecendo alívios para dor, muito fácil, né? Hoje é difícil saber quem não toma remédio, né? Assim, a gente conta nos dedos né? quem não recorre a isso, né? E já foi comprovado, falando de remédio, né, também, e de tudo isso que a gente está falando, cientificamente, que uma pessoa que usa medicamento antirretroviral, falei certo? Antirretroviral, e mantém a carga viral indetectável, não transmite mais o vírus HIV. Isso. Conta sobre isso. Isso é babado. Isso é muito importante as pessoas saberem, porque as pessoas não sabem disso, Não né? sabem disso. E é babado por quê? E eu gosto de trazer essa informação porque eu vivi antes de saber disso, né, com HIV. Então, assim, isso é uma pesquisa mais ou menos nova, né? Lá de 2016, 2017. Nossa, é recente 2016 para cá. Então, em 2003, quando eu não sabia, não falava sobre isso, né? Então, a questão era, olha, você vai precisar usar preservativo e segue tua vida aí. E era assim que a gente fazia, né? Com preservativo né? E aí, de repente, agora, né, de 2016 para cá, tem essa grande virada, né? Que fala assim, se você mantém a sua carga viral indetectável, você não transmite mais o vírus. E aí, é uma grande virada, porque você entende que, assim, o vírus, ele acaba aqui em mim. Eu não transmito mais. Você não transmite. Então, a gente é uma geração que tem na mão a possibilidade de eliminar o vírus. Porque se eu faço tratamento, eu não transmito mais, né? E aí... E de nenhuma forma sexualmente, nada, de nenhuma forma? Não. Só sexualmente. Só né? sexualmente. Tem algumas pesquisas, mas ainda não é oficial. Mas está estudando, e enfim... que na amamentação também não se transmite, né? Indetectável. Mas isso ainda está em pesquisa, não se pode afirmar isso, né? Mas também existe a transmissão vertical, né? A mulher, quando ela está indetectável, ela também não transmite para o bebê, né? A mãe, quando está grávida, ela não transmite para o bebê se ela estiver indetectável. Então, isso é um grande avanço, né? Porque agora a gente também começa a entender que, assim, existem formas de você se proteger, né? Para você ter uma relação sexual, né? E isso muda tudo, porque lá em 2003 e antes disso, como que era o tratamento? Isso é interessante, porque, né, eu pensei, então agora eu vou começar a tomar o remédio. E não era assim. Então, meu médico falou, olha, Felipe, a gente vai olhar, vamos acompanhando você de 6 em 6 meses, olhando seus exames. E quando o seu CD4, que são as células, né, que fala ali do meu sistema imune, tiver num nível um pouco mais baixo, né, que aí a gente dava ali uma taxa de 250 a 300, aí sim que a gente começa a tomar medicação. Então, você imagina, né, só para entender em números, o pessoal que está ouvindo a gente. Então, eu tinha um CD4 de 700. Então, demorou muito tempo para chegar... E demora mesmo, né? 300, então, demora muito tempo para chegar. Eu acho que eu demorei uns 3 anos para começar a medicação, né? Agora, entendendo que, né, uma pessoa indetectável ela não transmite, eles começam a medicação imediatamente, né? Você descobriu e já começa a medicação.
Ah, já começa, já mudou começa a totalmente. medicação. E falar sobre a medicação já é também um outro campo de assunto, porque antigamente a gente falava que o tratamento é feito com coquetel. E o que implica essa palavra, né? Coquetel fala sobre um monte de medicamento, que antigamente era 12, 30, né? Com um conjunto de comprimidos, né? Um conjunto de drogas que fazia o tratamento. Hoje, o meu tratamento é feito com duas drogas. Você só toma duas. Só com 2 drogas, são 2 comprimidos, né? Que eu tomo uma vez de manhã. Todo dia. E já está caminhando o quê agora? Né? A gente já está começando a produzir o Dovato, que é um comprimido que reúne essas 2 drogas. Que o SUS vai oferecer, isso. né? Então, ele chama Dovato. Combo, né? Isso. De tudo. Então, ele reúne essas 2 drogas, né? Que hoje é distribuído em 2 comprimidos, que reúne em um comprimido só. Então, já descaracteriza total chamar de coquetel, né? Porque, imagina, com um comprimido você faz seu tratamento completo. Você já faz. E quanto tempo demora para ficar indetectável, né? Dentro porque isso varia. Depende, né? Isso varia muito, porque depende da quantidade de vírus que eu tenho no meu corpo naquele momento, né? Tem. Mas é isso, assim, a gente pode pensar, esperar aí 2, 3 meses, né? Mas aí, se a pessoa tiver com uma infecção muito, muito antiga, uma carga viral muito alta, aí demora um pouco mais. Mas em 2, 3 meses, eu lembro que eu fiquei em 2 meses, já estava indetectável. Entendi. E aí você falou, né, que não dá para ser transmitido sexualmente, mas, por exemplo, né, uma dúvida que muita gente tem, né? Se de repente você se corta, né? E aí, de repente, o seu sangue com uma outra pessoa que também está com um machucado. Isso também está dentro do que a gente está falando? Sim, contato, né? Do sangue com sangue. Aí sim, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não está em tratamento, então ela transmite por vias sexuais. Uma mãe que não está em tratamento faz a transmissão vertical para o bebê, né? No útero, ali no momento da gestação. Objetos cortantes e perfurantes, né? Seringa, né? As coisas, elas também transmitem o vírus, né? Aí, quando a gente pensa, né, numa pessoa indetectável que não transmite, é por vias sexuais. Só sexuais. E ainda tem um detalhe, uma é indetectável por 6 meses. Aí depois que não transmite mais. E é isso, é a camisinha, a prevenção e também tem o PrEP, né? Tem. É o PrEP. Fala do que é o PrEP, que é um outro tipo de prevenção também. Hoje a gente trabalha com um conceito que chama mandala da prevenção combinada. E a mandala porque, de verdade, assim, é uma mandala, né? Até um desenho muito bonito, né? Que só criou. Então, assim, é uma mandala. Que aí ele reúne vários métodos de prevenção que, quando combinados, né? Por isso que, né? Prevenção combinada, que quando combinados, né? Permite que você tenha ali um sexo muito mais seguro, né? Com muito menos risco. Então, por exemplo, a PrEP e a PEP, ela também faz parte dessa mandala. Junto com isso, depois eu vou falar o que é a PrEP e a PEP, mas junto com isso tem uso de preservativo, uso de lubrificante íntimo, né? Tem fazer os testes regularmente, né? Manter os seus exames de sangue ali em dia, usar a medicação para se manter detectável. Então, todo esse conjunto de ações, né? Ajudam e colaboram para que você tenha ali essa mandala da prevenção combinada e que ajuda que você tenha um sexo com menos riscos, né? E aí tem a PrEP e a PEP, né? São 2 tratamentos, mas eles têm conceitos diferentes ali assim. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. Falei certo? Profilaxia pré-exposição. Nossa, parabéns, porque só o nome Isso, né? Mas depois você cobra no preço que eu não sei. Né? Por quê? Você faz o tratamento antes, né, da relação sexual. Só que é um tratamento contínuo, né? Tem 2 modelos. É um comprimido? É um comprimido que você toma e que isso também ajuda, né? na prevenção. Profilaxia pré-exposição. Então, assim, você toma continuamente, né? Uma pessoa que não vive com HIV, ela faz esse tratamento. Ela vai lá no posto e fala, olha, eu quero começar a fazer a PrEP. Então, ela vai, né? Toma a medicação para se manter segura ali, né? E aí, muitas pessoas com esse hábito, elas escolhem não usar preservativo. Enfim, aqui a gente não está julgando, mas é a escolha individual de cada um. Mas ela tem esse lugar, né? De você poder se sentir um pouco mais seguro e fazer sexo sem camisinha, principalmente quando você está numa relação com soro diferente. Né? Por exemplo, eu tenho um namorado e ele não vive com HIV, então ele usa PrEP para ter uma relação comigo e se sentir mais seguro. Né? É outra pessoa que usa. Isso, não é quem... É a pessoa que não vive com HIV. Que não vive com HIV. É um tratamento para a pessoa que não vive com HIV. Entendi. Né? Mas aí tem 2 métodos. Você pode fazer um tratamento contínuo, né? E tem a PrEP sob demanda, que aí tem uma conta ali, né? Tem os horários certinhos que, eu vou transar ali, por exemplo, vai transar lá comigo, né?
Para transar com o Felipe no final de semana. Olha lá, gente. Aí ele já se organiza, né? E pode, manda lá no direct. Olá, manda aí, gente. Manda aí. Pega né? o Instagram dele que a gente vai falar aqui. Depois a gente fala, né? E você manda lá um oi. Não, no Instagram eu sou sério. Só no Instagram. Só no Instagram, ele é sério. No Tinder e no Grindr, não. Ó, então, já deu a dica onde ele está nos Nem aplicativos. Mas aí, vamos voltar aqui ao Vai lá. assunto. Quer transar comigo no sábado. Aí, antes, né, naqueles horários, né, a pessoa já toma um comprimido tantas horas antes, depois, tantas horas. Então, ela se organiza ali. Então, por isso que é sob demanda, é pontual para uma relação. Mas tem o tratamento completo que você pode ir tomando ali a vida inteira, todo dia, para você também ter esse método de prevenção, que é a PrEP. A PEP é diferente. Você teve uma relação que você entendeu como de risco. E isso é extremamente importante. Porque a gente começa a falar sobre mulheres que sofrem abuso, então isso aqui é extremamente importante. Super. Porque a pessoa teve uma relação ali que entendeu que foi de risco. Então, ela não vai no posto de saúde fazer teste para HIV, porque aí a gente entra na janela imunológica. Tem ali, ela imediatamente ela começa a PEP. Entendeu? Ela vai lá, olha, tive uma relação, eu quero começar a PEP. Então, vai fazer um exame de sangue, mas vai começar imediatamente a PEP. Aí a pessoa tem 72 horas para procurar esse atendimento. É meio que para bloquear o vírus de... É como se fosse... Sei lá, uma pílula do dia seguinte. Exatamente. É como, eu ia falar isso. É como se fosse a pílula do dia seguinte. Então, a gente compara mesmo, né? A PrEP é como se fosse a pílula anticoncepcional, né? Para evitar. Mas você teve uma relação de risco, aí você usa a pílula do dia seguinte, que está no lugar da PEP, entendeu? Entendi. Que é profilaxia pós-exposição. E por que eu estou chamando a atenção, né, para esse assunto? Porque muitas pessoas têm uma relação de risco, ou às vezes por abuso, né? Enfim, que são coisas super delicadas, né? Muito. E aí a pessoa não sabe nem o que fazer. Então vai para casa, né? E aí é importante que a pessoa saiba que, assim, aconteceu alguma coisa, não vai fazer teste, não vai fazer nada, vai para o posto e fala, olha, eu quero começar a PEP. E aí tem lá o protocolo de atendimento, que aí a pessoa começa a fazer a PEP. Então, assim, Felipe, aconteceu, Felipe, eu fui abusado, não sei o que, sofri um abuso. Tem muito disso? E tem. Tem muita mulher que te procura? Tem. Eu não... Tem. E aí... Eu não sabia nem o que fazer. Fui para casa e, enfim, lidar com aquilo. Deus. E aí ficou infectado. Só que aí, para evitar isso, então decorem, né? Lembrem disso, né? Aconteceu alguma coisa, uma situação de risco, vai imediatamente no posto e fala, eu quero tomar PEP. Então, você tem aí uma janela de 72 horas para procurar esse serviço. Nossa, utilidade pública, demais. Isso eu não sabia disso. Não, é importantíssimo. Muito importante as pessoas saberem disso, principalmente mulheres. Sabem, né? Isso vale para mulher e para homem? Sim. Para os dois, né? Sim. Perfeito. Né? Porque é isso, né? Infelizmente, a gente vive nessa sociedade que ela é muito violenta, né? As pessoas, elas sofrem com isso, né? E aí, de repente, tanto que um menino, ele veio no meu Instagram e ele falou, Felipe, eu me infectei, não sei o quê, e eu não sabia da PEP. E aí, a gente foi conversando, né? E ele falou que foi por uma injeção, com um mendigo na rua. Que, nossa, pensa, uma coisa que sério? a gente nem imagina que ainda aconteça, né? Teve uma época que falavam do cinema, né? Que tinha lá a seringa do cinema. E aí ele sentiu a picada, viu o cara e ele ficou atordoado, não sabia o que fazer. Né? E aí, se a gente conseguir lembrar, né, que tem a PEP, que você vai lá... E é importante lembrar, 72 horas, né? Muito bom. Que aí você consegue ter o efeito. Então, isso tudo são métodos de prevenção. Então, tem a PrEP, que é antes, e a PEP, né? Profilaxia pós-exposição, que ela vem depois ali da... Um é pós e outro é pré. Isso. Perfeito. E como que é a sua rotina hoje, assim, né? Você falou a evolução dela, né? Assim, desde que você toma remédio. Porque hoje você falou que você toma um remédio de manhã, né? E um outro à noite, né? Não, só tomo Só toma um mesmo. Só tomo um de manhã. Só um de manhã, né? E tem alguma outra coisa dentro da sua rotina? Rotina é fazer testes recorrentes? Tem alguma outra coisa dentro da sua rotina ou não? É isso. Você toma um remédio e faz teste. Na verdade, essa é uma pergunta boa também. Porque as pessoas, elas acham e começam a criar aquela coisa de que ele tem que estar toda hora no hospital. E aí né? uma redoma de vidro e aquela alimentação impecável e que não sei o quê. Teve um menino que me perguntou assim, Felipe, agora eu vou ser obrigado a fazer exercício físico? Eu falei, obrigado? Ninguém é. Na mesma categoria. Agora, eu tenho que ter uma alimentação saudável? Ninguém tem que nada. Mas se saúde está importante para você...
né, minimamente se alimenta bem, né? Não estou querendo dizer que você vai ter que ter aquela alimentação, né? E você vai viver numa redoma de vidro, não é isso. Ah, posso beber cerveja? Não vou nunca mais beber cerveja? Pode, né? Enfim, aí você vai entender ali com você, né, qual é a quantidade, né, né, a rotina. Enfim, e por que eu estou falando isso? Porque não tem mistério, não tem segredo. E é importante ouvir isso, não que eu esteja romantizando. Porque as pessoas falam, tem que parar de romantizar HIV, porque ele é sério. Ele é sério. Ele é importante. Ele tem um tamanho. E ele não é maior e nem menor. Ele tem um tamanho. E o que é esse tamanho? Tomar remédio todo dia, né? Tomo lá todo dia, de manhã, né? 8 horas, ou às vezes 10. Então, também não tem. Nossa, todo dia. Felipe, eu perdi o horário. Eu tomo às 10, agora eu tomei 1 da tarde. Não tem problema também. O remédio ele foi pensado, né? Porque as pessoas vão falhar em algum momento, Sempre. né? Porque a nossa condição humana, ela já é falha, né? A gente erra. Então, tudo bem, se eu tomo 8, aí é 8,5, né? Enfim, mas toma todo dia, né? Não pode, né? É uma rotina, né? Tem que ter, gosto muito dessa palavra, né? Ter capricho no tratamento, né? Capricho é uma palavra bonita. Tem um cuidado, um capricho ali, porque está falando da sua vida. Alimentação. Pô, eu gosto de treinar, então eu tenho uma alimentação ali, né, que não tem muito conservante, que não tem, né, embutido, que não tem muita gordura, mas como deveria ser a alimentação de qualquer pessoa, né? Que não fica comendo muita gordura por outras questões, mas não por conta só do HIV. Exercício físico, legal ter, mas para todo mundo. Então, o que eu faço de diferente? Eu vou visitar o meu médico de 6 em 6 meses. O que é ótimo, porque eu sei como que está o meu colesterol, como que está a minha creatinina, eu sei como está tudo, como está aqui no meu corpo. Então, qualquer coisa, né, que se tem, aí já toma. E não tem nada, porque assim, eu sei, não sei quando foi a última vez que você fez o exame de sangue. Eu faço sempre, porque eu também tenho, eu vou no reumatologista, só por então, isso. Senão, eu também faz, não fazia né? antes. Porque senão as pessoas não sabem. Quando Exatamente. foi a última vez? E conheço gente que fala, não, eu não faço exame não. Porque quase se eu ninguém faz. Eu não fazia antes também de precisar. E fala, se eu fizer... Não, tem umas pessoas que são brutas, né? Fala assim, não, minha mãe fala assim, se for fazer exame, vai quem procura acha. Eu não quero achar nada. Né? Então, assim, o legal, né, entre aspas, né, o interessante é que, assim, eu tenho uma rotina de fazer exame de sangue de 6 em 6 meses, que aí eu sei o que está acontecendo, né, por dentro, e qualquer coisa que mudar ali, dá para mexer, né, tem ali um tratamento, enfim. E aí dá para olhar para tudo isso, né? Então, essa é a única diferença. Vou lá no posto, pego meu tratamento de graça, né? A gente consegue dispensa para 3 meses, né? Em alguns lugares. Então, assim, vou lá uma vez, daqui a 3 meses volto, pego o meu medicamento de novo e vou no meu médico de 6 em 6 meses. E todo o tratamento é de graça pelo SUS? Todo o tratamento de graça. Todo mundo não que pode precisar. vender o remédio, né? Aqui no Brasil não se vende o remédio. Mas você tem todo o tratamento oferecido de graça pelo SUS. O atendimento pelo infecto, né? Os remédios. Tem gente que tem lugares que tem nutricionista, que tem psicólogo. Então, você tem um tratamento, um amparo muito, muito completo. Óbvio, né? O Brasil é muito grande, com muitas diferenças, né? Com muitos lugares. Então, tem lugares que são mais... que não tem tantos recursos. O acesso é mais difícil, o acesso né? é mais difícil, não tem tantos recursos, mas que, no final, a gente tem aí um sistema hoje que inspira o mundo inteiro, né, para o tratamento para HIV. E todas as pessoas indetectáveis, elas não têm sintomas? Ou é diferente? Depende de cada pessoa, né? Por exemplo, porque eu vi que algumas pessoas têm fraqueza, né? Enfim, tem alguns sintomas mesmo, né, ali do HIV. Como que é isso, Felipe? As pessoas são, né, cada organismo é um organismo, né? Mas de uma forma geral, assim, falando, né, de uma forma geral, é uma vida completamente, é que eu não gosto da palavra normal, né? Mas é uma vida saudável, né? É uma vida saudável. Eu não gosto da palavra normal, só um parênteses, Sim, porque super. eu acho uma vida normal meio chata, né? Porque acho que remonta, sabe, um padrão. E a gente está aqui falando de diversidade, né? Com então, certeza. de normal não tem... Por isso que eu não gosto da palavra normal, né? Uma vida normal. Então, dá para ter uma vida como você quiser que ela seja, né? Mas é isso. Tem pessoas, por exemplo, que se infectaram há muito tempo atrás. Então, assim, pegaram algumas medicações que deram alguns efeitos colaterais, né? Que antes dava muito que antes efeito. dava muito efeito colateral. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Então, tem algumas pessoas que têm outras questões, que aí somadas a isso, aí dá algum outro sintoma. Mas, no geral, a gente tem uma vida com bastante qualidade. Né? Muito bom. E todo mundo pode se tornar indetectável tomando certinho os medicamentos? Sim, todo mundo? Sim. E entendendo que, assim, por exemplo, se aconteceu de eu
não fiz o teste, e aí tive complicações e fiquei doente de AIDS, né? Depois que começa o tratamento, eu me curo da doença e fico indetectável também. Então, eu tenho alguns pacientes e conheço pessoas que estiveram, né, doentes de AIDS, estiveram bem mal, e aí hoje tocam sua vida normalmente, indetectável, conseguiram se recuperar. com suas famílias, né? Enfim. E tem muita falha no tratamento, assim, que você saiba, assim, por parte, talvez, da medicina hoje não, né? Mas as pessoas, elas falham muito no tratamento, né? Não ser... porque você sempre começou só tomando esse remédio ou teve uma evolução nessa diferença do tratamento, né? Como que foi essa evolução São do muitas camadas, porque o que acontece? Estava uma vez participando de uma mesa, né, de debate com alguns infectologistas super antenados, super legal. E ele trouxe um dado que eu fiquei espantado, que eu meio que já sabia, mas quando ele falou, eu escutei diferente. Ele falou assim, é importante saber que se não existe nenhuma infecção, nenhuma doença, e que o tratamento seja 100% eficaz, a não ser o HIV. Aí eu falei, caraca, é verdade. Porque quando a pessoa começa o tratamento, ela vai ficar indetectável. Então, 100% das pessoas, elas ficam indetectáveis. Eu já sabia disso, mas quando eu escutei dele, eu escutei diferente. Falei, quando eu trouxe o número, né? Sensacional. Caraca, isso é muito bom. É 100%. E por que 100%? Porque a gente não tem um protocolo, né? A gente tem muitos protocolos. Porque a gente tem muitas variações de vírus hoje, né? E aí, um vírus é diferente do outro, então ele responde diferente para uma medicação. Mas, mesmo assim, o protocolo que eu uso hoje, ele é o padrão. É o que todo mundo, a maioria das pessoas usam, né? A grande maioria. Mas, mesmo assim, ainda tem algumas variações. Porque para aquele fulano não funciona, porque o organismo dele tem algumas questões, né? O rim, então, aquela droga ela não funciona bem ali, não sei o que, pode dar alguma interferência. Então, vai mudando os esquemas. A gente tem muitos esquemas, né? E para entender também, tem um teste, um exame que é de genotipagem do vírus, que entende ali, né, qual é o tipo de vírus, qual o medicamento. E é meio raro isso, né? Mas tem ali no SUS, você pode fazer, né? Mas não é, por exemplo, eu nunca fiz, né? E não é comum que as pessoas façam, mas nem tem. necessário, provavelmente. Mas tem. Então, assim, eu comecei meu tratamento com 3... Eu vou falar em drogas, né? Legal. Porque... confunde, porque, assim, às vezes, uma substância, uma droga, ela vem dividida em 2 comprimidos. Então, é melhor falar em quantidade de drogas do que em quantidade de comprimidos, legal. porque, às vezes, fica meio confuso. Então, eu tomava com 3 drogas. E aí, era um tratamento de 12 em 12 horas. Então, o começo tomava de manhã e à noite. E nessa composição, tinha um, que é o famosinho, que é o efavirenz. Então, a pessoa ficava louca. Ah, é? Ficava transtornada. Mas é o quê? Com enjoo, e aí era sim. Ansiedade, as pessoas às vezes não conseguiam, sabe? Dava muito sonolência. Então, cada organismo ele respondia tinha, de um né? jeito. Então, tinha pessoa que não conseguia dormir, tinha pessoa que só dormia. Então, você tinha que entender ali qual o melhor momento, porque assim, eu tomava e ia dormir, né? Ou então, se a pessoa tomasse de dia, ficava com sono, ou então ficava muito ansiosa. Então, tinha até não sei se ainda existe esse canal, tinha uma moça que falava a louca do efavirenz, porque ele mexia muito, Uau. né? Eu confesso, de novo, acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu nunca tive nenhuma questão com o efavirenz. Com ele. Mas durante muito tempo eu fiz esse esquema, né, de 12 em 12 horas. Então era de manhã. Depois mudou. Então ficou só um comprimido de manhã, né, com outras 3 drogas, né? E aí depois mudou de novo. E agora mudou de novo para esse de 2 drogas só. Vai, né? Diminuindo, né? Vai gradativamente diminuindo. Porque agora, nos últimos estudos, tinha uma substância que chama tenofovir, que eles entenderam que podia tirar essa substância, né? Porque ela também trazia alguns malefícios, né? Que poderia sobrecarregar os rins, enfim. E aí eles entenderam que, acho que a gente pode tirar num determinado momento, é por isso que vem agora esse Dovato, que vem sem essa substância. Então, olha, né, como as coisas... E isso aqui no Brasil, porque lá fora tem tratamento já injetável que a pessoa faz de 3 em 3 meses. Tomar uma vacina, uma injeção. Aí depois... Só depois de 3 meses. 3 meses. Então já tem essa evolução para lá, que provavelmente deve chegar aqui no Brasil. Mas parece que ainda demora para chegar aqui. E tem gente já falando de cura? Como é que é isso, assim, né? Porque tem aquela coisa, já existe cura e ninguém tá falando, né? Não, sempre tem aquela coisa, vem. Né? Aí, gente, eu falo... Aquelas teorias da conspiração. Eu falo, gente, é pura teoria da conspiração. Sim. Porque a indústria está querendo ganhar... Gente, é uma grande bobagem, né? É uma grande bobagem porque eu gosto de lembrar que, por exemplo, assim, a gente tem a sífilis, por exemplo, né?
que por um momento não tinha cura. Mas aí, né, estudaram, os cientistas estavam lá, não sei o que, e veio, né? Pô, tem aqui um tratamento para sífilis. As indústrias continuam ganhando dinheiro com o tratamento para sífilis, porque ela continua aqui. Inclusive, a gente tem várias epidemias de sífilis, né, em determinado momento do ano, coisa e tal. Então, os esforços para, né, encontrar a cura, eles estão aí, são reais, porque tem pessoas muito sérias, né, cientistas, pesquisadores muito sérios, né? Então, assim, é pura, né, teoria da conspiração, né? Mas é isso, a gente está muito longe também, né? Eu não gosto de, né? Mas assim, entender que assim, o que a gente tem de cura hoje, né, que é um paciente ou outro, são tratamentos que não dá para fazer por escala, que envolve ali medula, né, transplante, coisa e tal. Então são tratamentos que não dá para fazer assim em larga escala, né, que são muito invasivos também. E assim, da pesquisa que eu fiz, assim, eu vi que uma das principais dúvidas que as pessoas têm, que devem te perguntar muito, aí você pode me dizer também, é sobre expectativa de vida, né? A gente já falou que é saudável, né? Já falamos sobre muitas coisas aqui. Adorei que você ama. Fala sobre expectativa de vida para as pessoas, por favor, Felipe. Porque essa resposta ela pode ter um viés científico, né? Que aí vai falar nos dados que pesquisas apontam que uma pessoa que vive com HIV tem a mesma expectativa de vida que uma pessoa que não vive com HIV. Então, os dados mostram e são reais. Você pode jogar no Google. Perfeito. Mas tem um olhar também que é, né, um pouco mais filosófico e também vem desse lugar da saúde mental que fala sobre a qualidade de vida, que ela não é medida em quantidade, mas que ela é medida em qualidade. É sobre isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Quando eu começo a falar que a vida não é só eu acordar e pagar uma conta e voltar para o trabalho, não sei o que, e viver apavorado que, nossa, aí eu não vou mais poder me relacionar. Não, você vai. É sobre essa qualidade de vida, né? É sobre poder você viver a sua vida de uma forma muito mais genuína, autêntica, que faça sentido para você. Então, por isso que eu gosto, né? E a gente poderia ficar falando sobre isso durante muito tempo, porque, sim, né? As pesquisas apontam que a qualidade de vida é igual. Maravilhoso. Né? Mas é isso. Como eu quero viver esse recorte, né? Que eu chamo de vida, que ela tem um começo, um meio e um fim. Ela tem. Né? Só que para as pessoas que vivem com HIV é bacana porque, pelo menos para mim, e algumas pessoas relatam isso também, é que o HIV ele só te lembra. Né? Ele fala assim, opa, peraí. Deixa eu viver melhor minha vida. Presta assim, atenção né? que esse negócio aqui, tipo, vai ter um fim. E que para algumas pessoas parece que é, né? Sim. E aí, opa, peraí. Aí, por isso, qualidade de vida. Cara, eu quero viver esse negócio aqui, entregue. Que nem, por exemplo, eu tô aqui, nossa, aqui é muito legal. Aí você faz isso, né, com vontade, com tesão, com alegria. Porque a gente quer viver esse momento, né? E que a gente não sabe, a gente vai morrer amanhã? A gente não sabe, né? Por isso que é uma conversa muito gostosa e importante sobre qualidade de vida, né? Sem dúvida. Porque senão a gente fica muito contando, né? Ah, não, 90 anos, 110 anos, e... Só que aqui, né? Ah, mas e aí? Eu não vou poder, meu trabalho, isso, minha conta. Como eu quero viver isso, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito, demais, assim. O seu trabalho é muito bonito, que você fala muito sobre isso, né? Sobre saúde, né? Sobre qualidade de vida, sobre o fato das pessoas terem muito medo de rejeição, né? Você falou um pouco disso, né? Você falou que até você já passou por essas situações. Então, dentro do seu trabalho de análise comportamental, o seu trabalho terapêutico, você deve trabalhar muito essa questão da rejeição. Acho que essa é uma das principais pautas, assim, a serem trabalhadas, né? Tem uma coisa interessante, e eu não vou entrar muito nesse lugar, mas é que é muito curioso, porque tem umas teorias, né, que falam sobre feridas emocionais, né? E são 5 feridas emocionais, né? E que são experimentadas lá na nossa infância, e por isso que elas deixam a gente louco, né? Então, a rejeição é uma delas. E é muito bacana poder olhar para esse medo da rejeição. Por que a gente fica tão apavorado, né? Quando eu vou falar para o outro e o outro fala, não quero. Isso apavora. Então, por isso que uma forma de você lidar com isso é entender que o outro não vai te aceitar sempre, né? Por motivos quaisquer. Ah, porque você é loiro, não gosto. Ah, porque você faz podcast. Ah, porque você é blogueiro. Ah, porque é X. Verdade. Só que aí, quando eu volto para mim, e aí eu começo a entender que eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas virtudes, eu entendo sobre as minhas forças e as minhas fraquezas, e eu me torno grande, aí não é o outro que vai falar sobre o meu tamanho, não é o outro que vai me abalar porque ele me rejeitou, porque eu vivo com HIV. Porque eu vivo com HIV e tem inúmeras outras questões, qualidades, fraquezas, tudo junto ali, né? Um pacote, né? Então, eu acho que
tem mais camadas sobre esse assunto, né? Outra ferida emocional que no final é tudo igual, né? Sim. É o abandono, da pessoa ser abandonada, né? Então, estou ali numa relação e a minha família abandonou. Ou porque, né, eu sou um homem trans, uma mulher trans, ou porque eu sou gay, porque minha família abandonou. Então, olha como é importante olhar para essas questões, para essas feridas, né? Que elas estão ali e estão, né, abertas, sangrando. E que precisam de um cuidado. Então, quando tem um espaço, né, que é o meu espaço, e por isso o nome Pode Ser Leve, é poder acolher, né, e escutar essas demandas, essas dores, né, e propor caminhos diferentes, né, de uma forma mais leve, de uma forma mais cuidadosa, né, que assim, tá bom, tem aqui uma questão da rejeição. E talvez, né, assim, por mais que a gente tenha muito esforço de todos os lados, né, do portal, de muitos lados, de, assim, de a gente romper com preconceito, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Muito. A gente sabe que, né? E aí, como que a gente, enquanto indivíduo, lida com, né, a diferença do outro, o preconceito do outro? E aí eu vou me tornando grande, né? Já está gigante. Já está gigante, vai ficar cada vez mais. O seu trabalho é incrível, assim. E a gente também, falando um pouco de família, um pouco de filho, né? As pessoas têm aquela ideia, né? Você falou, né, da amamentação, você falou bastante, né? Então, porque muitas pessoas heterossexuais também têm o HIV, a gente vai falar um pouco sobre isso também, que eu acho importante, mas elas podem ter filhos normalmente também, né, fazendo aí o tratamento. Sobre isso também é importante falar sobre isso, porque o que tem de pessoas, né, que, nossa, agora não vou ficar sozinho, ninguém nunca vai me amar, enfim, e são dores reais, né, são dores ali que estão doendo, né, e é importante entender e dar o tamanho certo para essas dores, né. E quando você começa a entender que, assim, não, olha, tem muitas pessoas no mundo, né? E aí até fala, né? Não, porque ninguém... E quando eu tiver que contar pra pessoa? Quando eu estiver namorando? Eu falei, vamos com calma. Primeiro você arruma um namorado, que já é difícil demais, né? Se arrumar, aí depois a gente começa a construir um caminho de você contar. Mas antes, vamos pra, tipo, namorado, que já tá, né? Um desafio aí, né? Difícil. A sua recomendação é contar quando já tá namorando. Você acha melhor? Eu não recomendo nada. Você não recomenda nada? Depende. Não, sabe por que eu não recomendo? Porque cada história... Cada pessoa é de um jeito, né? Cada é de um jeito. E aí precisa, né, de um cuidado, de... Qual é o seu... E principalmente isso, qual é o seu momento? Porque eu lembro que, na minha época, né, que eu não falava, eu sentia no corpo. Era engraçado. Travava, era aqui, ó. né? Parecia que vinha um negócio aqui assim. Eu sou assim. E eu falava, está na hora. Tá na hora. E aí eu ia e falava, né? Mas isso sou eu, né? Hoje eu falo assim, né? Tipo, não, porque meu Instagram, não sei o que... Você já fala na hora, assim. Você tá conhecendo hoje, o meu Instagram, já sabe do que. Porque, sabe, não vai não me ofende mais, né? Não é um ponto frágil em mim. Mas eu entendo que de uma pessoa é de um jeito, né? No contexto familiar dela, no contexto onde ela mora. Então, assim, o caminho que mais funciona qual é o seu momento? Quando você quer falar, né? Quando que, né? Como é que a gente vai construir isso junto, né? E aí, né, ela vai se movimentando ali na vida e vai entendendo do jeitinho que... Então, não tem, né? Não tem uma fórmula... É isso, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Que é difícil, mas não tem. Não tem. Podia ter, né? Podia, para muita coisa, né? Mas a gente é muito diversa, né? A gente é muito plural. Que bom, né? Que bom. E as pessoas falam muito dessa questão de dividir talher, né? De dividir copo, né? Fala sobre isso, porque eu acho que essa é uma questão que as pessoas falam muito, tem muitos medos em relação a isso, né? Então, assim, pode dividir talher, pode dividir antigamente, copo, quando a gente não sabia, não tinha informação de nada, né? Tinha esse medo, porque a gente não sabia. Você podia encostar na pessoa, podia abraçar. Coisa... Agora a gente entende, né? Como que é a transmissão, como é que se dá, né? Então, a gente já sabe que, assim... E é bacana isso, porque, assim, a gente sabe que não é no copo, não é no talher, não é na toalha, não é no abraço, não é no beijo na boca, não é na lágrima, não é. Mas mesmo que a gente insista nisso, a pessoa, às vezes, tomada com angústia, e eu já tive paciente no consultório vivendo isso, tomado por ansiedade e numa angústia... que morava com os pais e não quero passar. Então, pensa no sofrimento. Ele pegava as coisas dele, lavava álcool, tudo, álcool. Um sofrimento, sabe? Mesmo sabendo que não passa. Então, é importante ficar repetindo, para que isso chegue, né, nas pessoas, né? Entender que não é assim, não é assim.
E tem assim, eu falei aquela hora, né, um pouquinho, né, sobre o fato de ter uma incidência, né, hoje até maior, de homens heterossexuais com HIV, porque existiu, né, ainda mais antigamente ali, muito um preconceito, né, de que era só homens gays tinham HIV, né? Ainda se tem muito, né, muito essa questão, muito esse preconceito, né? Então, que é o câncer do gay, né? Que ele chamava, né? Exatamente, a doença do gay, a doença, né? Então são os gays, como você citou aquele termo pejorativo, né? Os gays aidéticos, né? Então, os gays são promíscuos, então são eles que estão fazendo todo mundo, né, morrer e tudo, e aí já tem toda aquela coisa contra a comunidade, né? Mas também existe uma incidência hoje ainda maior em heterossexuais, né? E em mulheres. E em mulheres também, né? E em mulheres heterossexuais também. Você pode falar sobre isso também? Posso, assim, porque, de novo, né, existe aí uma barreira do preconceito que fala que é doença de gay, né? Sim. E quando um homem, né, fala que está com HIV, ele tem medo de ser misturado, confundido, ser lido como um homem gay, como se isso fosse um problema. E aí, né? Homens héteros nem fazem teste, mas estão aí vivendo suas vidas, né? E aí, às vezes, no relacionamento, leva para casa, se infecta na rua, leva para casa. E a mulher, né, nesse lugar que a mulher ocupa hoje, né? Também. Ela tá ali acreditando que o marido, né, tá sendo fiel, o parceiro, chefe de família, o provedor, infecta a mulher, né? E ninguém faz teste. Por que não? A gente aqui da família, tradicional, nananana. Olha quantas camadas, né? Olha quantas questões. E aí a gente começa a descobrir que o número de mulheres hétero que estão sendo infectadas só está crescendo cada vez mais. Então, assim, qual é o desafio, né? A gente tem que testar todo mundo o tempo inteiro. As pessoas precisam ter essa rotina nos exames, né? Eu vou no ginecologista, então tem lá, ele tem que pedir, e às vezes ele nem pede, precisa entender que são camadas tão profundas que às vezes o médico é um senhorzinho, não, porque fulana, não, já é casada, e não pede. Sim. Porque entende que talvez ela nem tenha relação sexual, aí não pede. Então, assim, precisamos testar, porque não é, gente, pelo amor de Deus. Lembrei de uma frase bacana também, que é que o vírus, ele não tem preconceito, não, né? Ele não escolhe classe social, ele não escolhe raça, não escolhe gênero, ele não escolhe conta bancária, ele não escolhe, né? E quem tem preconceito é a gente, ele não tem. Então, ele tá indo, né? Então, assim, por quê, né? Tem uma chamada aqui que é importante, que é assim, faça teste. É isso. Né? Dá medo? Tem uma galera que não faz porque fica apavorada. Mas tá mais importante prevenir do que remediar, né? E se fazendo o teste deu positivo, não tem jeito. Hoje a gente tem um tratamento aí que ele é de ponta, né? Sem dúvida. E assim, você é super bem resolvido, mas... Olha que ótimo, eu sou. Super, nossa, eu aqui tô aprendendo muito, assim, Minha super analista bem tá ouvindo resolvido. isso? Aí, ó, viu? Ele é super bem resolvido. E assim, tem perguntas que ainda te incomodam muito? Mesmo você sendo muito bem resolvido, alguma coisa que as pessoas falam que ainda te incomodam muito? Da minha vida pessoal? Assim, sobre isso, né? Sobre o tema mesmo, assim. Tem alguma coisa que te incomoda ou não? Você já aprendeu a lidar e antes você se incomodava com algumas perguntas e hoje para você é super Eu acho que tranquilo? tem umas perguntas que não é que me incomodam, mas é que são umas perguntas meio que parece que não encaixam, né? Tipo, como que você se infectou? Sim. Porque parece Quer saber ali do com quem momento, que foi, né? Sim. Né? E você sabe, aí parece que já deixa de ser alguma coisa da ordem da informação para ser dali do negócio que quer fazer um mexerique, que quer, sabe, entender umas curiosidades, que assim, inclusive no meu canal eu falo um monte de coisa, minha vida pessoal, ela não é totalmente aberta, porque eu também reservo um pouco de privacidade para minha vida, coisa e tal. Mas tem muita coisa, mas tem umas perguntas que realmente não cabem mais, né? Sim. Em 2023, como que você infectou? Sim. Por que isso vai mudar a sua vida, né? Mas assim, não é uma coisa que tipo, nossa, vai me ofender, coisa e tal, né? Então eu fico bem... Ainda bem que eu não fiz essa pergunta. Não faria também. O mês de dezembro, ele marca o início da campanha Dezembro Vermelho, né? Vamos falar um pouco dessa campanha, da importância da campanha, do que é importante a gente frisar nessa campanha, evidenciar nessa campanha do Dezembro Vermelho. Talvez a coisa mais importante dessa campanha é que, assim, a gente passa 365 dias do ano sem falar sobre HIV.
Exatamente. Né? Como se fosse um assunto que, tipo, não, é lá das gays, né? É lá das gays. É lá das gays e, tipo, não é um problema meu, né? Não é um problema que pode ser aqui na minha casa, não é uma questão que está aqui na minha família, né? No meu trabalho. Não é um problema meu, né? Problema, entre aspas, né? Não é uma questão que é minha. Aí vem Dezembro Vermelho, que aí é o mês, que aí, né, tem as campanhas. Então, é pelo menos uma tentativa de lembrar da importância da gente conseguir, né, romper com essas barreiras, que aí, hoje em dia, na novela passa bastante, na televisão começa, né, trazer um pouco mais sobre esses assuntos, coisa e tal. Mas a importância do Dezembro Vermelho é isso, que aí o mundo, né, tá ali falando, levantando essa bandeira, as coisas ficam mais evidentes para a gente poder falar realmente sobre, né, a importância de lembrar que existe aqui o HIV. Ele é uma questão que ela é nossa, né? Não é minha porque eu vivo com HIV, né? Ela é nossa, né? É assim. É de toda a sociedade. É de toda a sociedade. Então, e é interessante pensar, né? Porque tem uma história, acho que é aquela do Mutum, né? Que fala, né? Da tribo, e que se tem uma pessoa que não está bem, a tribo inteira ela não está bem. Então, acho que é mais ou menos esse caminho. Se a sociedade tem um ponto de fragilidade, não é daquela pessoa, é de todo mundo. É todo mundo tem que olhar para esse ponto, colocar isso na mesa e falar, e aí, o que a gente faz com isso? Né? Sem preconceito, né? Olhando o tamanho real da questão. E entender assim, cara... Porque quando fala sobre HIV, fala sobre sexo, né? E a sociedade não está pronta, né? Não está pronto. Né? É um jeito meio bobo, né? Meio imaturo e meio infantil, bobo, né? De falar sobre sexo, né? Que tem isso, muito preconceito, muitas resistências. E assim, para quem conhece hoje uma pessoa que está com HIV e ainda está sofrendo, né? Porque muita gente sofre por isso, ainda não conseguiu, né, encontrar esse caminho da saúde mental, né, que você encontrou, que é muito importante. E assim, o que você pode recomendar para as pessoas que querem ajudar uma pessoa, né, que está com HIV a encontrar esse caminho da felicidade, né, a encontrar esse caminho de entender que ela pode ter uma vida muito saudável? Essa pergunta é boa porque assim, para mim fica no final de tudo, né, tirando, né, as teorias, né, o meu olhar, me escuta assim. Acho que a gente tem que olhar para o ser humano. Então, independente do que aconteça ali, aquela pessoa ela quer ser acolhida, ela quer ser protegida, ela quer... Eu fico emocionada. Ela quer ser protegida, ela quer ser amada. Sim. Então, por mais que eu não saiba nada, não pensa, eu não sei nada sobre esse assunto. Mas o que eu posso fazer para te ajudar? Estou aqui. É isso. Olha, resolveu. Não é? Não precisa, né? Por exemplo, você fala para mim, Felipe, eu estou aqui com um problema, nananã, sei lá, estou com câncer. Eu não preciso saber qual é o remédio, qual é a químio, qual é o tratamento. Cara, estou aqui com você. Estou aqui porque der e vier. Vamos junto. Pronto. Maravilhoso. É olhar o ser humano pelo ser humano, né? Então, assim, aí eu tiro de mim os meus medos, minhas inseguranças, que aí eu vou tratar depois, vou ler. Cara, mas eu estou aqui, estou junto com você e a gente vai passar por isso, pelo que der e vier. Resolve, né? Acho que é isso. A pessoa ela vai, que eles pensam, Felipe, mas eu não tenho coragem de falar. Aí eu falo, mas não precisa ter coragem. Você pode falar com medo, você pode falar chorando. Vai lá, vai do seu jeito. Não precisa, que você não precisa ficar preso ali. Não, eu não tenho coragem. Mas vai. Quantas vezes eu não fui? Tô desesperado, tenho um negócio para te contar. E eu tô apavorado, não sei nem como é que eu vou, não sei nem se eu vou conseguir. Aí já chorando, né? Falei, então eu vivo com HIV. A pessoa, calma, tô aqui, não tô entendendo nada. Aí começa a chorar também, mas vamos chorar junto. Tamo junto, né? Maravilhoso. E que, assim, né, para a gente poder construir essa sociedade, né, a sua missão, né, de uma sociedade que entenda o que é o HIV, né, que entenda, que seja leve, né, que as pessoas entendam tudo isso que a gente está falando, assim. Que mensagem que você acha que é muito importante para as pessoas? A gente falou muita coisa aqui, né? Muita coisa importante, muita informação útil, né? Mas, assim, para a gente começar, de fato, a construir uma sociedade sem preconceito contra o HIV, assim, que mensagem que você passa, assim, né? Com o seu conhecimento, com, né, a sua terapia, né, a análise comportamental, enfim, tudo que você tem aí de bagagem nesses 20 anos. Para mim, fica isso, né? Que o importante não é o vírus, né? Tanto que a gente nem usa mais essa palavra, o portador, né? Por quê? Isso implica que, assim, tem uma pessoa que ela porta, né? Ela carrega o vírus.
Só que a gente tem que tirar isso da frente, porque existe ali um ser humano que tem suas histórias, que tem suas experiências, que tem suas dores, que ama, né, que tem suas dificuldades. E aí, eu acho que é isso. O propósito, né, de vida ou do meu projeto, do Pode Ser Leve, não é o HIV, né? Ele passa pelo HIV, mas é uma proposta muito utópica, né, e muito distante de pensar numa sociedade, né, uma comunidade que é saudável, que é saudável, mas que a gente possa olhar uns para os outros e pensar que assim, cara, vamos pensar num rolê aqui que é mais feliz, sabe, que a gente não sabe, por que isso, por que aquilo. Então, assim, pensar num mundo mais saudável e que vive nesse mundo pessoas diferentes. E como que a gente lida com as diferenças? E o HIV é só uma delas. É só uma delas. Por isso exatamente. que eu falo que o HIV é uma pontinha de um iceberg. E que quando o meu paciente ele entra na terapia comigo ou numa mentoria comigo, ele sai falando assim, Felipe, o HIV não é o meu problema. Que aí vai lá aí vê que tem outras questões que é isso, é falta de amor, é ficar dependendo da aceitação do outro, porque o outro não aceita, porque o outro é isso. Então, assim, tem uma proposta que passa pelo HIV que é pensar em como as nossas relações precisam ser mais saudáveis. E mais do que saudáveis, eu acho que elas precisam ser mais amorosas. Muito mais. Respeitosas, né? Muito mais em todos os lugares. Presencial, virtualmente, em todos os lugares, né? Porque, enfim, a gente está vendo tanto desrespeito por aí, tantas pessoas falando tantas atrocidades Exatamente. por aí. A gente precisa, de fato, ter empatia e a gente precisa respeitar o outro de verdade. Maravilhoso, que Respondi? aula! Moça, tudo aqui. Qual é a próxima Aprendi pergunta? muito. Que a gente não vai embora, não. Você quer mais? Você quer mais? Qual é a próxima pergunta? Não, vamos lá. Vamos perguntar para a nossa audiência que deve estar aqui Vamos perguntar aqui para a nossa não chamaram o pessoal na rua? Qual que é a sua dúvida? Não tem gente na rua? No chat, não tem no chat? Não tem no chat? Tem alguma... Cadê no chat? Tô adorando isso. Quando a gente fizer ao vivo, a gente vai fazer isso daí, Cadê viu? as perguntas? A gente Vamos chamou o fazer pessoal ao na... vivo, né? A gente tem um repórter na rua que ele tem algumas perguntas. Tem algum... a gente falou de bastante coisa, assim. Tem algo que a gente não contemplou aqui em relação a algum mito, né, do HIV ou da AIDS, ou algo que as pessoas... A gente falou muito, né? A gente aprofundou bastante, mas tem algo que a gente deixou passar aqui, que você lembre? O que é importante nesse lugar do que é mito, do que é real, a gente apontou bem como pega, como não pega, né? Como que se transmite, como se não transmite. A gente falou muito dos termos, que eles são extremamente importantes. Por exemplo, a gente não fala mais aidético, a gente não fala mais coquetel. Nem portador. Nem portador. A gente fala, isso é importante que a gente não falou, a gente fala pessoa vivendo com HIV. Perfeito. Né? Porque dá para aquela pessoa uma... outra autoridade, dá para aquela pessoa um posicionamento da vida que eu não sou o vírus, né? Eu não sou, né? Até essa palavra eu sou, né? Eu sou o portador, né? Eu convivo com o vírus, né, dentro de mim. Então, mas aí eu me movimento na minha vida vivendo. Então, eu sou uma pessoa que vive com HIV. Então, aí a gente começa a romper com vários mitos, né? Entendendo como é que se transmite, como se não se transmite. E o que fica mais importante é isso, né? Tem muitas pessoas assistindo a gente, né? Que vai assistir, coisa e tal. E que fica isso. Tem que fazer teste. Tem que fazer o teste, né? Independente de qualquer coisa, classe social, e fica. Tem que fazer o teste, né? É importante. Sempre. E o teste é o exame de sangue? Tem 3... Ou não? 3 tipos de testes? Como que é? São 3. Quais são os testes? São 3. Tem o laboratorial normal, que você vai no médico, faz o exame, então você vai no laboratório, faz a coleta de exame. Aí tem o teste rápido no SUS, que você vai lá em meia hora, você vai lá, né? Sai na hora? Sai na hora. Sai na hora. Em meia hora você já sai ali com teste. E agora tem na farmácia, você compra. Né, o autoteste, que nem do Covid. Que nem do Covid, você igualzinho. Compra o autoteste, aí varia de preço, acho que é de 80, 140, não sei. E aí tem vários, né, fabricantes, aí você leva para sua casa e aí você pode fazer, né, o teste. Então, assim, tem vários artifícios, né, para poder facilitar, para a pessoa estar ali sempre atenta, fazendo coisa e tal, né.
Tem uma coisa que a gente não falou. Já que a gente está falando sobre saber. teste... Opa, né? por favor. A pergunta A pergunta que veio aqui da rua? A pergunta que veio aqui da rua. Não, tem uma coisa que a gente fica sempre, né? Ligado ao sintoma. Qual é o sintoma? Né? Eu não estou sentindo nada. A gente não faz teste para HIV quando tem sintoma. A gente tem que entender que, assim, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 2 em 2 meses, eu tenho isso na minha rotina. Por quê? É muito silencioso, né? Porque a pessoa pode passar anos sem ter qualquer manifestação, sem ter qualquer sintoma, né? A gente viu isso muito na Covid. Tinha pessoas que chegavam a falecer, ficavam muito mal, e tinha outras que não sentiam nada. Então, tá muito importante entender que, assim, eu não vou ficar prestando atenção em sintoma, eu tenho que ter isso na minha rotina, porque é absurdamente silencioso, né? Então, no primeiro momento que você tem contato ali com o vírus, né, nesse primeiro contato, você pode ter ali uma febre, como se fosse uma gripe, alguma coisa assim, um mal-estar no corpo, e depois não tem mais nada. Porque, por exemplo, né, se você ficar muito tempo sem fazer o teste, né, como você falou, tem aquela história do chegou aqui, agora não adianta tomar o medicamento. Você já chegou num nível em que realmente você, infelizmente, você agora corre um risco. Assim. Tem isso também ou não? Assim, eu demorei 10 anos para fazer, eu não fiz né, o meu teste ali, e aí eu comecei a tomar remédio, tudo bem, consegui ficar indetectável. Porque aquilo que eu falei, né? Tem pessoas que entram no estado, né, doente de AIDS, nesse estágio de AIDS, e aí né, começa que aí que começa o sintoma mesmo. Isso, porque aí já, né, o seu sistema imune já está ali mais vulnerável, aí você já tem várias doenças oportunistas, aí você está na cama, né? E aí você vai tratando, e aí você consegue recuperar aquela pessoa. E aí ela fica indetectável, né? Por isso, muito importante. Muito importante. Não só no Dezembro Vermelho, muito importante as pessoas sempre fazerem teste para não deixar isso acontecer e tomar o medicamento que, como você falou, é de ponta. Tem uma coisa importante nesse Dezembro Vermelho que lembra que, assim, tem uma fala minha, que ela é bacana. Eu tô adorando suas falas, suas frases, são maravilhosas. Assim, então anotem aí a fala. Anota, gente, tudo. Que é assim, você conhece uma pessoa que vive com HIV e isso não é uma pergunta. Olha que bacana. Olha só. Você conhece uma pessoa. Só que aí, essa pessoa está lá silenciada, está assustada. Mas, gente, é fato. Você começou falando dos números. Com certeza. Agora você acha, ingenuamente, que você não conhece uma pessoa que vive com HIV. Então, teve uma menina... E eu posso falar porque ela abriu a sorologia dela. Eu tive contato com ela porque ela participou de um programa da minha mentoria, enfim. E aí ela foi falando sobre HIV e participou de um projeto na empresa dela, que é uma empresa gigante, multinacional. Então, ela foi participando de um projeto de inclusão que falava... Enfim, ela começou... E aí, ela ficou muito chocada. Porque a pessoa na mesa do lado veio falar para ela que vivia com HIV. E aí, ela já, colega de trabalho, que fala todo dia, assim, que teve coragem de falar depois da palestra. E aí, vários e-mails da empresa, falando, eu vivo. Vários e-mails da empresa? Vários e-mails da empresa. É uma multinacional, o vídeo dela foi parar lá na Espanha. Uau! E aí, muitas pessoas vieram falar com ela. Então, olha como a gente vive muito silenciado, né? E... é bacana, porque, assim, quando eu me liberto, olha como eu autorizo também as pessoas. Totalmente. Então, assim, você conhece uma pessoa e não é uma pergunta, você conhece, né? Sensacional. Tá ali na vida, no seu trabalho, na sua família. Tá ali, na sua família. Na minha família. Tá na sua família, né? Tá no seu trabalho, tá na sua família. Porque como eu sou uma pessoa que as pessoas já me conhecem, é legal, por exemplo, eu vou numa festa. Aí vem, Felipe, te conheço do Instagram. Felipe, te conheço do Instagram. Mas fala baixinho, não sei o quê. Aí eu olho, me distancio, eu falo assim, gente, olha lá, tantas pessoas aqui vivendo com HIV, só que com medo, de falar. Né? Do tipo, aí ficam, não vou falar, não sei o quê. Só que tá lá, no mesmo ambiente, na mesma festa, não sei o quê. Muito curioso, né? Nossa, muito. Fala um pouco da sua mentoria, né? Que é um trabalho tão legal. Você falou do seu programa de mentoria, né? Fala o seu Instagram também para as pessoas saberem sobre isso, por favor. É muito bonito. Eu tenho o meu projeto, chama ele Pode Ser Leve, que é essa ideia de lançar um olhar, né? Que dá uma leveza para tudo isso, mas não é um olhar ingênuo, nem bobo, nem, né? Nem romântico, né? Mas simplesmente dá para a questão o tamanho real que ela tem, né? Que não é maior nem menor. Mas que você pode, né? Ter um pouco mais de leveza e de amorosidade no trato com o HIV e consigo mesmo, né?
Então, ele chama Pode Ser Leve. E aí, entendendo... Só vou falar que eu adoro esse nome, esse tá? nome é muito... ele é muito bom. Né? Então, você vai gostar do próximo nome. Eu gosto. Porque aí, muito tempo fazendo isso, né? Atendendo pessoas individualmente. E ali, comecei a perceber que existe uma demanda que as pessoas são muito sozinhas. Né? Elas vivem o HIV num lugar da solidão muito grande. E aí, ouvindo isso, eu falei, e se eu pensasse em alguma coisa que eu pudesse reunir essas pessoas? Mas não é reunir de qualquer jeito, ou por exemplo, num grupo de WhatsApp, que ali não tem um comando, uma direção, né? Mas com uma proposta um pouco mais interessante para fazer elas se conectarem com elas mesmas, né? Com seus sentimentos, e ali pudesse ensinar um pouquinho do que eu sei, né? Que eu sei pouca coisa, enfim, mas que eu pudesse contribuir de qualquer jeito ali, né? Mas sendo, sei lá, um mediador, né? Mas só para um facilitador para que elas... E aí, já que você não gostou do Pode Ser Leve, eu pensei numa mentoria, né? E aí, que tem lá são passos de coisas que acontecem ali, e que eu dei o nome, por ser uma mentoria, um programa mais robusto, eu dei o nome de Ultra Leve. Ai, gente, você é eu sou muito irritante. Você é muito chique demais. Você, meu Deus do céu. Eu amo. Eu amo porque, assim, tem uma dedicação, né? Que tipo de pensar no que acontece. Mas o pessoal, os meninos que estão ali, as meninas, enfim... Eles, por si só, já fazem o negócio ficar grande. Porque Lindo. é nesse lugar, né, de você escutar a história do outro, de você entrar com a sua história. Às vezes você entra, e é bonito porque assim, no começo, então tem todo um protocolo, né, que eu cuido, né, de saber quem são as pessoas. Perfis, porque né? não é, tipo, um grupo, assim, gigante. Então, assim, são, sei lá, um grupo de 10, 15 pessoas, né, que eu faço uma entrevista. Então, assim, tem todo um cuidado, né? Enfim, aí elas começam com a câmera desligada. Aí, lá no meio do programa, já estão falando mais do que o da cobra. Então, é muito bonito ver esse desenvolvimento pessoal ali se apropriando da vida. Né? Então, é muito bonito, assim, porque tem um trabalho, mas que eu acho que ele, de verdade, eu acho que ele acontece num segundo plano, né? Que eu poderia simplesmente estar ali ligando uma câmera, né? Tipo, ó, estamos aqui... Então, assim, porque é bonito isso, né? Ver eles ali conversando, trocando as experiências e ver o quanto que isso fica gigante, né? Nossa, o poder... você é um exemplo do poder de transformação que o ser humano pode fazer. Pode fazer na própria vida, Na né? própria vida. Na própria e você está fazendo isso de uma forma linda. E que vem de um lugar quando você tem... Vou chorar. Quando tem pessoas que apostam nisso, né? Quando tem pessoas que apostam, né? Porque eu acho que eu tive, né? A Marcela assim, pessoas que apostam em mim. Tipo assim, vai lá, confia, não sei o que. Nananana. Então, quando você pode ser essa pessoa, não, vai lá, vai dar certo. Mesmo com medo, assim, tipo, gente, isso não vai dar certo. Mas você fala, não, vamos embora, vamos fazer, vai dar certo, não sei o quê. Então, a pessoa tem, né? E as pessoas são muito carentes, porque no mundo, na vida, é assim, não vai dar, não faz. Não, você não acaba, não isso. Então, aí você cria um lugar seguro. Isso é legal, né? Acho que o Pode Ser Leve, ele é isso, né? É criar um ambiente seguro. Né, para a gente poder existir com as nossas diferenças, né, mas com essa condução de pensar que, cara, essa vida aqui pode ser um pouco melhor. Nossa, né? Obrigada por existir, sério. Maravilhoso, sério. Olha, uma honra gigantesca, sério. Eu fiquei emocionada, aprendi muito com você. Você é um exemplo, sério. Ela tá caminhando para o final. Olha, você... eu não sei nem o que dizer, assim. Tudo que eu aprendi hoje... tudo que eu aprendi sobre viver melhor a vida também, sabe? É muito incrível a forma... O Pode Ser Leve, inclusive, essa questão de ser leve, eu trato até em terapia, porque eu acho tão importante você ser leve, né? Eu acho tão importante, tão necessário para nossa vida. E vira um valor, né? Vira um valor, que aí eu sabe? fico me conectando com a vida, é assim, vou fazer Exato. esse podcast. Cara, mas é isso, qual é o tom? Né? Sim. É tenso, é assim. Cara, não, eu sou uma pessoa que... Eu sou tímido. Né? Nossa, imagina as pessoas não se acreditam fosse, nisso, né? mas eu sou tímido. Mas, assim, eu sou bem-humorado, então eu gosto de conduzir minha vida através de coisas divertidas. Eu acho que, sabe... Então, tem que ser leve, né? Bom, né? Eu gosto de conduzir assim, vamos lá, tem que ser descontraído, coisa e tal. Com quem que eu vou falar? Ah, não sei o quê. Então, assim... vira um valor para a vida, né? E dá certo porque dá para ver que você vive isso. Com o seu coração, né? E se emociona. Isso tudo é muito importante para mim. Nossa, isso é tudo muito importante. É muito, muito... Nossa, me traz uma grande felicidade. Eu que estou muito feliz viver isso e estar aqui com você. Maravilhoso. Para mim é uma honra. Nossa. É uma honra porque eu tenho a sensação de que eu estou cumprindo, né? Com meus objetivos. Eu aprendi, né? Com a nossa mentora, né? Ali,
de ter uma vida útil, né? De Marcela. pensar que a gente pode ter uma vida útil, Sim. né? Que a gente não é... A gente está aqui para, sei lá por quê, mas acho que isso pode ser útil, né? Nossa, pode ser leve, pode ser útil e pode ser maravilhoso. Obrigada eu que muito. agradeço. Olha, eu quero te dar um brinde. Oba! Preparou. Preparamos para você aqui da Voz um brinde. Aê! Que legal, que bonitinho. Uma honra você usar os nossos brindes. Vou usar. Nossa, e assim, Ai, gente. de novo, Felipe, assim, emocionante. Para mim é uma grande realização. Uma grande realização estar aqui com uma pessoa como você. Ai, eu tô adorando que ele tá se divertindo aqui com os brindes. Super emocionado, obrigado, e eu aqui. Eu não tô deixando ela terminar. Então tá, já. Gente, eu tô adorando que você não quer ir embora. Que eu também não quero, entendeu? Se comporte. Olha, obrigada mais uma vez. E, gente, conheçam esse projeto maravilhoso, incrível do Felipe. Por favor, vocês precisam. Obrigada mais uma vez, Obrigado Felipe. por essa oportunidade, sim, linda, mágica, que tomara que essa nossa conversa toque os corações aí de um bando de pessoa. E obrigado a todos vocês aí. Eu tô muito, muito, muito feliz. E aí a gente tem que ir embora. Ai, obrigada, Felipe. Gente, muito obrigada. Beijo, sigam o Felipe. Fala o seu Instagram só pro finalzinho aí. @felipe.estevam.leve. Me segue lá. Dúvidas, pode mandar direct, que eu adoro responder. Esse direct, hein? Até mais, gente. Beijos. Valeu.